Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Meu pai falou, você vai pregar no domingo. Eu falei, poxa, que bênção, né? Vai vir menos gente. Mas Deus é bom, eu estou muito feliz, né, de estar aqui, de ter essa oportunidade. Não combinei com meu pai, mas eu pensei um pouco em falar sobre essa história, rapidamente, né? Quando eu estava para fazer 18 anos, foi uma fase um pouco complicada, porque era a fase que estava acabando a escola e eu não sabia o que eu ia fazer, se eu ia trabalhar, se eu ia estudar. Meu pai gostaria que eu estudasse. Só que eu estava numa fase realmente sem saber o que fazer e aconteceu de eu reprovar 2 vezes o 3º ano. Comecei a matar a aula. Eu fiquei um pouco perdido. E indo mal na igreja também, né, um pouco perdido. Ver essa oportunidade de fazer esse concurso, né, para fuzileiro naval, ir lá no Maracanã, fazer uma prova com muita gente. E Deus me abençoar, deu passar. E eu falo para você, era uma coisa que eu gostava. Eu gostava muito daquele ambiente. Eu gostava apesar de ser pouco tempo que eu fiquei ali, eu gostava. Mas um dia lá, numa aula, eu escrevi assim, Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Escrevi no cantinho do caderno, assim. E a partir desse momento, Deus encheu uma saudade tão grande no meu coração da minha casa, e botou uma saudade tão grande no coração da minha família por mim, que era ele chorando daqui, e eu chorando de lá. E eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E era uma oportunidade, porque tinha um plano de carreira. Era uma oportunidade de eu estar hoje, talvez já até pensando em me aposentar. Né, você trabalha há poucos anos, só que você se casa com a Marinha, né? Eu não ia viver mais aqui em Paraty, eu ia embora, eu ia ter que viver em outro lugar. Eu já estava namorando, né? E Deus começou a trabalhar isso no meu coração, e meu Deus, eu tenho que casar também. E aí a saudade de todo mundo foi aumentando, até que um dia, né? Não sei se foi esse mesmo sargento, mas teve um sargento lá que era cristão, sargento Muniz. E eu contando a história da minha vida para ele, ele falou, isso aqui não é para você. Você tem que ir embora, você tem que ajudar seu pai. A Marinha não é para você, isso aqui não é para você. E aquilo começou a arder no meu coração, até que um dia, realmente você tem que pedir para sair, ninguém te expulsa de lá, porque é um concurso. E eu tomei essa decisão, falei com meu pai, falei, pai, eu acho que não é lá que eu vou ficar. E ele falou, filho, o que você decidir, eu estou com você já é o orgulho, você já... E isso ardeu no meu coração e eu decidi voltar. E muita gente acha às vezes que é loucura, voltar para Paraty, perder uma estabilidade, mas eu amo isso aqui. Deus me chamou para a igreja, Deus me chamou para essa missão. Não sei o que Deus vai fazer na minha vida, mas é aqui que Ele vai fazer. É aqui que Ele vai fazer, trabalhando para Ele. Então, foi assim que aconteceu. Então essa igreja está marcada na minha vida, porque através da coragem do meu pai de abrir uma igreja, Deus também me chamou para o compromisso. Não tinha como eu fazer bagunça na rua e ir no ar livre no domingo, à tarde. Né, os meus amigos estavam lá, não tinha como eu continuar falando palavrão e sendo que a galera via eu falando para ir para a igreja. Estava começando a ter um conflito dentro de mim, então eu precisei me alinhar e foi através da de Jabaquara. Eu amava onde eu estava, né? Nós amávamos, mas eu estava um pouco perdido. E através dessa atitude do meu pai, Deus abençoe ele, a minha mãe, toda a nossa casa foi envolvida na obra de Deus, e nós estamos aqui, eu, os meus irmãos, meus pais, com muito prazer, com muita luta, né? Quem está lá em casa sabe a luta do meu pai, né? A dificuldade, mas com muito prazer, com muita alegria. Vocês não sabem o tanto que esse homem ama essa igreja, o tanto que esse homem se dedica por essa igreja. Ele se entristece, ele se alegra, acerta, erra, mas ele ama essa igreja. É o que ele mais ama. Amém.
Vamos continuar. Irmãos, eu quero ler para vocês hoje, está lá no Antigo Testamento, né? Eu quero falar de festa, e eu quero que vocês me ajudem nessa mensagem, porque eu preciso que vocês comecem a lembrar. Essa mensagem vai fazer, pelo menos é a intenção, que a gente se lembre, que a gente traga à memória alguns momentos das nossas vidas. Então, enquanto eu estiver pregando, você traz no seu coração algumas memórias sobre aquilo que eu vou dizer, e você tenta se alimentar dessas memórias, porque essa é a intenção dessa palavra. Quero ler para vocês, lá em Levítico 23, do verso 33 em diante. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, comece a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no 8º dia façam outra reunião sagrada. E também apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas derramadas, exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor, e fora as dádivas e os votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagens de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Então, não é uma leitura tão comum, mas nesse capítulo 23, né, Deus, através de Moisés, está instituindo as festas, né? Festa dos pães sem fermento, dos primeiros frutos, festas das semanas, da expiação, das trombetas. E uma das festas é essa, festa das cabanas, ou festa das barracas, ou festa das tendas, ou festas dos tabernáculos. Mas eu vou falar mais sobre festa de barracas e festa de tendas. Quando eu falar, vocês entendam a mesma forma. Então, assim, Deus ama festas, nós já percebemos isso. Deus ama muito festa. Deus instituiu essas festas, Páscoa, Pentecostes, e essa festa das barracas. Uma festa muito importante. Deus, ele ama tanto as festas que foi numa festa que Jesus fez o seu primeiro milagre. Né, transformou a água em vinho, era numa festa de casamento. Então Deus, né, e também na pessoa de Jesus Cristo, gostava muito de festa, gostava desse ambiente alegre. E a festa, a comemoração, ela tem um papel importante nas nossas vidas. A gente comemora não aquilo que a gente ainda vai fazer ou aquilo que a gente vai ver, a gente já comemora aquilo que a gente passou e aquilo que a gente está vivendo no momento, aquilo que a gente conquistou. Né, você, quando faz aniversário, você comemora aquela quantidade de anos que você está vivendo. Né, você não comemora os 10 anos que você vai viver, você comemora aquele momento. Então a festa é um momento que você
agradece e pensa sobre tudo que você viveu, conquistou e está acontecendo ali. Alguém comemora uma empresa porque conquistou. Alguém comemora um presente porque ganhou. Alguém comemora o seu aniversário porque viveu até aquele tempo. E a festa das barracas, eu não vou aqui com a intenção de tentar explicar a festa das barracas, quais os seus princípios. Não é essa a intenção. Mas a intenção é a gente pegar esse sentido básico da festa das barracas. Que aquele povo, ele tinha que naquele momento das festas, com muita alegria, montar tendas. E até hoje o povo judeu comemora a festa das barracas. Eles tinham que montar tendas porque eles tinham que ficar 7 dias morando em tendas com um objetivo: lembrar o período que Deus tirou eles do Egito, que eles ficaram no deserto. Nós sabemos que o povo de Deus saiu do Egito, era um povo escravo que vivia no Egito e viveu por 40 anos de peregrinação no deserto. E esses 40 anos foi vivendo em barracas, em tendas. E muitas coisas aconteceram nesse momento. E a festa das barracas era para isso. Para na hora de se comemorar, era para lembrar o que Deus tinha feito por eles. Então, o que é a festa das barracas? Uma festa onde o povo de Israel tinha que comemorar por 7 dias morando em barracas, fazendo reuniões sagradas e apresentando ofertas ao Senhor. Então, era uma festa alegre, era uma festa muito divertida. Então, qual era o objetivo? Relembrar o povo que tinham morado em barracas quando foi liberto do Egito e ensinar as próximas gerações. Então, a festa, ela também tem isso, né? Essa festa, né, desse ano foi bem peculiar e, graças a Deus, me ajudou muito na minha palavra, porque foi uma festa que a gente lembrou muito o que Deus fez por nós. Ontem teve, né, uma peça com a coreografia aqui, onde se lembrava as bênçãos que Deus fez por essa igreja, como a igreja começou, e as crianças também dançaram, e as crianças participaram. Então a festa também tem essa importância, a gente ensinar para o próximo, por que nós estamos comemorando? Por que nós fazemos isso? Porque aconteceu isso, isso e isso. E as gerações vão vindo e vão continuando. Mas também tinha o objetivo de lembrar a fidelidade de Deus e celebrar a sua provisão. A festa das barracas, ela tinha esse poder. Quando se comemorava essa festa, o povo se lembrava o quanto Deus foi fiel e o quanto Deus foi provedor naquele momento de deserto, naquele momento difícil. Então nós vemos, né, alguns exemplos dessa festa na Bíblia, em Levíticos 23, onde tem uma ordenança que era para o povo comemorar todos os anos. Depois em Deuteronômio, para uma próxima geração é lembrado, e aí já se torna uma festa mais inclusiva, onde eram filhos, filhas, servos e servas, levitas, estrangeiros, órfãos, viúvas, todos tinham que comemorar a festa era para todos, não tinha exceção, todos tinham que participar. Depois em 1 Reis 8, quando Salomão vai inaugurar o templo e vai levar a arca para dentro do templo, era na data dessa festa, bem no mesmo período da festa das barracas. Então, ali Salomão faz uma bela oração. Em Neemias 8 é muito importante, porque o povo ficou um tempo esquecendo dessa festa. E quando se reconstrói o templo e se reconstrói os muros, Esdras começa a ler a palavra de Deus e chega no momento que eles descobrem, talvez lendo Levítico 23 ou Deuteronômio, eles percebem que eles tinham que comemorar uma festa naquele tempo e eles tinham esquecido. E aí se comemora uma festa e diz que desde os tempos de Josué não se comemorou daquela forma. Era uma festa muito alegre, onde as pessoas botaram barracas em todos os lugares e todos participaram. E depois em João 7, Jesus participa dessa festa, já chamada festa dos tabernáculos. Jesus aparece ali, né, ele não poderia ir no momento que os seus irmãos queriam, porque as pessoas queriam já matá-lo, mas ele aparece depois na espreita e começa a ensinar o povo no templo,
e dizendo que ele era a água da vida, que quem bebesse daquela água ia jorrar. Então a festa das barracas era uma festa importante. Então a festa, se alegrar, é uma coisa importante. Se alegrar, dar graças ao Senhor, render graças a quem é de direito, é importante. Nós devemos fazer isso. Nós devemos se alegrar, nós devemos realmente, no seu aniversário, festeje. Na festa da igreja, agradeça a Deus. Porque não temos o porquê reclamar. Deus nos sustentou até aqui. Então a intenção de lermos esse texto não é para realmente explicarmos a festa. Primeiro que talvez eu nem saiba explicar profundamente todos os significados dessa festa. Mas é para a gente pegar essa essência de lembrança, essa essência que o povo tinha, que era entrar numa barraca para quê? Para lembrar aquilo que Deus fez na vida dele. Você já está lembrando o que Deus fez na sua vida? Você já está montando a sua tenda e lembrando assim, Deus, olha como era bom quando eu vivia naquela tenda, Pai. Ah, era deserto, Senhor, mas ali grandes coisas aconteceram. Então nós estamos aqui na festa da AD Jabaquara, 20 anos. E podemos, como exemplo da festa das barracas, também utilizarmos esse sentido. Essa é a ideia de ler esse texto. Pegar esse sentido e trazermos para nós. O principal objetivo era fazer o povo relembrar de onde Deus os tirou e de como Deus agiu no período enquanto eles viveram no deserto. Então essa é uma parte importante. Como Deus agiu naquele período de deserto. É isso que nós vamos relembrar. É isso que eu quero que você relembre. É isso que eu quero que você traga à memória. Como Deus agiu com você no tempo do seu deserto. Então, como Deus agiu com o povo no deserto? Vamos relembrar o povo de Deus. Então, morar em uma tenda remete à segurança. Mesmo que uma tenda seja algo frágil, quem já acampou, né, quem já ou teve a experiência de passar uma noite numa tenda, você está do lado de fora, você se sente inseguro. Mas você bota uma loninha, você bota uma barraca com um pano de 1 centímetro, de 2 centímetros, onde qualquer coisa rasga. Mas você entra ali dentro, você já se sente seguro. Você já se sente um pouco confortável. É engraçado, você não está protegido, tão protegido. É uma barraca, é um pano qualquer, é uma tenda. Mas só em você botar um negocinho ali, uma lona, você já parece que está seguro. Então, morar numa tenda remete à segurança. Remete a um pouco de conforto. Então, ali o povo morar na tenda remetia à segurança. E Deus habitou com o povo, e Deus também foi a habitação do povo. Então, o termo tenda ali dá para a gente ir para vários lugares. Porque Deus era a tenda daquele povo também, através da fumaça e através do fogo. Deus habitou ali através de uma tenda também, que passou todas as normas para Moisés construir o seu tabernáculo, a sua tenda. Então, é algo maravilhoso. Mas como que Deus agiu ali no povo, no deserto? Então, Deus sustentou ele, milagres aconteceram no deserto. Olha que maravilha. Logo que o povo saiu, algo maravilhoso aconteceu. O mar se abriu. O mar vermelho se abriu e o exército egípcio foi destruído. Ali a mão de Deus começou a agir a favor daquele povo. E depois, vivendo no deserto, morando em tendas, o povo sentiu sede e só tinha água amarga. E Deus transformou a água amarga em água potável e o povo matou a sede. E chegou um dado momento que o povo teve sede de novo e depois da rocha saiu água. E eles moravam em tendas. Teve um momento que eles ficaram com fome e Deus proveu o alimento. Desceu maná do céu. Veio cordonizes, carne, alimento para eles. Deus proveu para a vida deles.
E Deus deu segurança, Deus deu direção. Naquele momento do deserto, enquanto eles moravam em tendas, tinha uma coluna, uma nuvem que guiava eles, dava sombra para eles e dava direção. E de noite tinha uma coluna de fogo que dava proteção e dava direção, e eles se moviam conforme essa coluna e essa nuvem se movia. Era a tenda deles também, e eles moravam em tendas. Aconteceu algo maravilhoso, as sandálias dos pés daquele povo não se gastaram. Eles não precisavam se preocupar com roupas e com calçados, a Bíblia diz isso. Manutenção das vestes, das suas sandálias. Deus cuidou, ensinou do povo. Deus deu os mandamentos para o povo no deserto. Deus deu as leis para o povo no deserto, no momento em que o povo morava em tendas. Está vendo a importância de se alegrar e de celebrar a festa das barracas? De se relembrar aquilo que Deus fez? Era isso que o povo comemorava, era isso que o povo comemora. Como não se alegrar com isso? Mas era deserto, era difícil. Você tem que se alegrar por um momento difícil da sua vida, mas foi isso que Deus pediu para o povo: se alegre por um momento difícil. Você vai se lembrar de um momento difícil, você vai olhar para trás e vai ver que aquele momento era difícil, mas você vai ver coisas tão bonitas naquele momento. Você vai ver coisas tão maravilhosas naquele momento. Então tudo isso era quando o povo vivia no deserto e morava em tendas. Então o povo de Israel, quando festejava as festas das barracas, eles teriam a oportunidade de trazer à memória todos os feitos de Deus. Então quando se comemorava a festa das barracas, era um momento que eles tinham essa oportunidade de lembrar o que Deus fez. Nós aqui, nós estamos tendo essa oportunidade. Como é maravilhoso, eu olho para o rosto de cada um e eu relembro as maravilhas que Deus fez. Eu olho para os meus amigos, eu olho para os meus companheiros, o quanto que Deus faz na vida de cada um, o quanto que Deus fez na vida do meu pai, o quanto que Deus fez na minha vida, na minha família. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de dificuldade. Então nós, como igreja, a de Jabaquara, também tivemos e temos essa oportunidade durante esses dias. Dias para lembrarmos as coisas grandes que Deus fez por nós, como igreja e como membros deste corpo. E como que Deus fez coisa por nós. Como que Deus cuidou da gente. Como que Deus cuidou de cada família aqui, como que Deus cuidou de cada geração aqui. Irmãos, vamos continuar. Então, nós precisamos relembrar o tempo em que morávamos em barracas, e o quanto esse tempo foi precioso. Nós precisamos relembrar, às vezes a gente esquece. A gente chega aqui e a gente esquece, a gente tem um emprego melhor, a gente esquece, a gente tem um carro melhor, a gente esquece, a gente consegue ter um pouco mais de dinheiro e a gente esquece do momento que a gente morava em barracas, do momento que a gente era totalmente dependente de Deus. Então parece que morar em tendas e viver no deserto é muito ruim, mas para as nossas vidas com Deus talvez seja a melhor coisa. Um pouco sobre o que a irmã Zilanda pregou, um pouco sobre o que o pastor Naran pregou ontem, né? Talvez esse momento de morar em barracas seja o melhor momento. Não está escrito isso, mas eu temo a dizer que talvez o melhor momento do povo de Israel foi quando o povo estava no deserto. Talvez o momento que o povo mais amou a Deus e que mais se voltou para Deus, mesmo errando ali, talvez seja no deserto. E talvez nas nossas vidas também. Talvez o momento que você mais buscou, o momento que você mais orou, o momento que você mais chorou, o momento que você mais se viu próximo de Deus foi quando você morava em uma tenda.
Foi quando você tinha que comer o maná do céu, foi quando você tinha que comer as cordonizes, quando não tinha água e só tinha água amarga e você tinha que falar: Senhor, me dá uma água doce. Se lembre, se lembre, se lembre. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Então, nesses momentos que vemos o quanto Deus provê sobre as nossas vidas e o quanto Ele se torna a nossa tenda. Quanto que o abrigo se torna Deus. Não só um mero quadrado ali que a gente entra e fica protegido, mas a gente entende que a nossa verdadeira tenda, que a nossa proteção é Deus. Então, a gente poderia falar de vários personagens. Sunamita, Deus ressuscitou o seu filho e depois devolveu as suas terras. O azeite da viúva, Deus proveu, ela viu a mão de Deus através de um momento de dificuldade. Davi na caverna de Adulão, quando a gente viu, Deus proveu na vida dele. Jesus consolando Marta e Maria, no momento de dificuldade, Deus proveu na vida deles, e entre vários outros personagens da sua palavra. O Salmo 91, verso 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que faz de Deus a sua tenda, aquele que habita nesse esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é a nossa tenda e nos sustenta a todo momento. Se estamos de pé, é porque Deus nos sustentou. Se você está aqui, é porque Deus te sustentou. Se essa igreja está de pé, é porque Deus sustentou. Se fizemos 20 anos, é porque Deus sustentou. Não é por nossas forças, é por Deus. O povo só chegou na terra prometida por causa de Deus. Salmo 123, verso 3, o Sérgio falou para a gente. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres, por isso festejamos, por isso nos alegramos, porque Deus fez grandes coisas por nós. Ah, irmãos, Deus me deu uma família, Deus me deu um filho, uma filha. Mas eu morei numa tenda, a minha esposa talvez morou mais ainda do que eu. Poucas pessoas sabem, mas eu tive com a minha esposa uma primeira gravidez. E não foi para frente. E foi muito triste aquele momento. Mas Deus sustentou a gente. Deus cuidou da gente. E Deus deu uma força tão grande, mais para minha esposa ainda do que eu, que ardeu no coração tanto dela ser mãe, que logo a gente já teve a oportunidade. E logo já veio a Helena. Depois ela falava, não, eu não vou ter filho mais. Mas Deus tocou no coração e está aí o Matias. Então isso é uma das coisas, mas Deus também me levou lá na marinha para eu aprender, como vocês ouviram a história. Para trabalhar na minha vida. Para eu hoje estar aqui. Me lembrando desses dias, quando eu estava fazendo essa palavra, eu estava, Senhor, me lembre de tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Quantos caminhos perigosos eu cheguei próximo. E por algum motivo eu era afastado daqueles caminhos. Os meus amigos próprios me tiravam. Deus não me deixava me sujar. E eu agradeço muito a Deus por isso. Então Deus cuidou de mim, Deus foi a minha provisão, Deus me ajudou, Deus me abençoou, e na vida de cada um aqui não é diferente. Lembre-se aquilo que Deus fez por você, se alegre por aquilo que Deus fez por você. Aleluia. E Deus fez grandes coisas por nós. Como Deus agiu na de Jabaquara, nos deu um refúgio, nos deu uma Kombi, um ônibus, um micro-ônibus, nos deu 2 terrenos num dos bairros mais caros de Paraty. E Paraty é caro, você sabe, você conhece. É milagre, parece que foi fácil, mas é milagre. Deus nos deu uma tenda, um prédio, para a gente cultuar a Deus. Deus nos deu direcionamento, estratégia.
Né? Todo dia meu pai vinha com uma ideia. Não, Deus está falando, vamos fazer isso com os adolescentes, vamos fazer isso com os jovens, vamos fazer isso com as irmãs. Vamos fazer o retiro, vamos. Deus deu estratégias. E não temos condições. Não, se agora a gente não tem, imagina antes. Não tinha mesmo. Não tinha condição, irmãos. Isso é puro milagre. Onde você está pisando é um milagre. Onde você está sentando é um milagre. Esse microfone é um milagre. Esses instrumentos são um milagre. Nos deu condição financeira, abençoou a cada um que ofertou. Mas principalmente, Deus nos deu almas. Deus nos deu vidas, Deus nos deu pessoas, Deus nos deu histórias incríveis que com Jesus se tornaram grandes testemunhos. Aqui nessa igreja, famílias foram formadas, a minha família foi formada aqui. Família do Vitor, a família da Marcelinha, a família do Marcelo, a família do Igor. Famílias foram reestruturadas, famílias foram conduzidas, cuidadas aqui. Deus ajudou aquele que passou dificuldade. Deus ergueu aquele que estava caído. Deus deu ânimo para aquele que estava abatido. Deus nos ajudou. Deus nos ajudou. Se você olhar para cada um membro aqui dessa igreja, você vai ver que tem uma história bonita. Você vai ver que tem algo maravilhoso dentro da vida daquela pessoa. Você sabe uma história sobre aquela pessoa, o quanto que Deus fez, o quanto que Deus faz na vida daquela pessoa. Quem seria você se você não estivesse nos caminhos de Deus? Quem seria eu se eu não estivesse nos caminhos de Deus? Como não comemorar e como não se alegrar na presença de Deus? Como não montar a minha barraca e falar: Senhor, obrigado, Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor fez pela minha casa, por tudo que o Senhor fez como igreja. Famílias construídas, novas gerações surgindo, fora as nossas coisas pessoais. Como não agradecer? Salmo 126, 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, por isso, temos que aprender a festejar a grandiosidade de Deus sobre as nossas vidas. Parar de reclamar, para de murmurar, vamos parar de chorar. Um dos problemas do povo é que o povo nunca estava satisfeito. O povo sempre estava querendo mais. Então a gente não pode ser dessa forma, a gente tem que agradecer e festejar a Deus por nossas vidas. Precisamos sempre lembrarmos do que Deus fez por nós. Lá no Salmo 100 diz que a gente precisa celebrar com júbilo. Júbilo não é uma alegria qualquer. Júbilo é uma alegria extrema, é uma alegria a mais, onde você pula, onde você fica satisfeito e você quer compartilhar com o próximo. Então, celebrar com júbilo ao Senhor. A gente precisa se alegrar por tudo que Deus faz nas nossas vidas. E uma pergunta: e como que Deus agiu com você no tempo que você morava na tenda? Como que Deus, você viu, Deus agiu maravilhosamente na vida do povo. Deus agiu maravilhosamente na vida dessa igreja. E como que Deus agiu com você quando você estava no deserto? Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Essa lembrança não pode vir como autoexaltação. Não para a gente lembrar de que eu fui bom, né? Olha o tanto que eu estudei, olha o tanto que eu fiz, olha o tanto que eu trabalhei, olha o tanto que eu ralei, olha, eu conquisto. Não, não é para isso. Mas é para você ver o quanto que Deus te sustentou. Essa festa era para o povo sempre lembrar: olha, você não chegou aonde você chegou por você mesmo, você chegou porque eu sustentei você. Onde você morava numa tenda. Onde você estava no deserto. Então não é a sua glória, é a glória de Deus. O grande objetivo é lembrar que Deus sempre esteve cuidando.
Deus sempre foi a proteção, Deus sempre foi a provisão, Deus sempre foi o refúgio, Deus sempre foi a tenda, sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Deuteronômio 1:31 diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Está vendo como que vocês andaram no deserto? Foi Deus que carregou vocês. Então nós não temos mérito nenhum. Foi Deus que nos sustentou. Se nós estamos de pé, foi Deus que nos carregou no colo, como um pai carrega o seu filho. Aleluias. Salmo 104, verso 14 e 15. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. É o Senhor que faz. É o Senhor que faz. É o Senhor que faz. É o Senhor que nos sustenta. Foi Deus, foi Deus. Então, quando morávamos em tendas, Deus nos carregou. Não fomos nós o motivo da vitória. Foi Deus. Foi Deus. Não foi a expertise do pastor Valdeci. Não foi a habilidade musical do Elias. Não foi a habilidade de cantar do André. Não foi um pouquinho de bateria do Lucas. Não foi a comunhão da minha mãe. Não foi os outros irmãos que vieram. Não, foi Deus que sustentou. Foi Deus que levantou, foi Deus que colocou de pé. Então, não podemos esquecer dos feitos de Deus. Infelizmente, o povo de Deus, quando se viu abençoado em um lugar que manava leite e mel, o povo acabou caindo. E Moisés já tinha percebido isso e predisse isso antes de acontecer. Já sabia que o povo ia ser um povo rebelde e que o povo ia cair. Então o povo começou a se achar autossuficiente. O povo não achou necessidade de Deus. Os sacerdotes começaram a se corromper. Os juízes foram corruptos. Começou a haver negligência com a lei. A idolatria começou a entrar fortemente dentro do povo, os reis ficaram caídos, a presença de Deus foi negligenciada, e o povo se esqueceu de comemorar a festa das barracas. Então o povo sofreu, porque o povo já não estava mais lembrando de quem tinha botado eles ali, e quem tinha botado eles ali era Deus. E a gente não pode cair nessa besteira de esquecer quem nos colocou, quem nos trouxe, quem cuidou, quem nos carregou no colo. Foi Deus. E o povo sofreu, porque o povo não lembrou de comemorar. Depois só vai comemorar lá em Neemias, como eu falei, depois que o templo foi reconstruído e os muros. Mas o povo sofreu ali naquele momento, foi levado ao cativo, sofreu, se perdeu a sua identidade, porque esqueceu de comemorar, esqueceu de se alegrar, de lembrar daquilo que Deus fez. Ah, irmão, lembre quando você andava de chinelo, lembre quando você só tinha uma bicicleta, lembre quando você acordava cedo para trabalhar, talvez para alguém, mas com ânimo. Lembre quando talvez a sua geladeira não era tão cheia, mas mesmo assim não ficava sem comida, mesmo assim tinha. Lembre quando Deus proveu. Lembre quando você não tinha tanta roupa, mas mesmo assim você ganhava, Deus te dava. Lembre quanto que Deus cuidou de você. Lembre quando você não tinha saúde e agora você tem.
Lembre quando você não tinha amigos e agora você tem. Lembre quando você orava a Deus por um companheiro, uma companheira e agora você tem. Lembre quando você não podia ter filhos e agora você tem. Lembre-se o que Deus fez na sua vida. Por isso precisamos sempre lembrar dos feitos de Deus sobre as nossas vidas. Sempre o cuidado que Ele sempre teve por nós. Irmãos, existe beleza no momento ruim. Existe conforto no deserto. Existe abrigo no deserto. Existe provisão, existe segurança. Tudo isso em um deserto, como que pode? Como comemorar um momento ruim? Era essa a festa das barracas. Relembrar que naquele momento difícil, Deus proveu, Deus cuidou, Deus alimentou, Deus fez milagres. Conclusão. Se alegre no Senhor, festeje os tempos difíceis. Esse tempo foi primordial para te aproximar de Deus. Reconheça que sempre foi Deus na sua vida. Reconheça, reconheça. Não há algo melhor para as nossas vidas do que reconhecer Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos reconhecer Deus como o Senhor das nossas vidas. Dar a Ele toda a autoridade, entender que nós estamos onde estamos porque Deus nos sustentou. Ainda temos um caminho para percorrer e quem será a nossa proteção? Cristo é a nossa proteção. Estamos abrigados na promessa de Deus através do Espírito Santo, da promessa de retorno de Cristo. Cristo é a nossa proteção. E para você que se encontra no deserto, eu quero te dizer, Jesus é a tua tenda. Salmo 9, verso 9 diz, o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Jesus sempre cuidou de você, Jesus sempre esteve com você, a mão de Deus sempre esteve estendida sobre a sua vida, a provisão, a proteção, sempre esteve contigo. Então quero te convidar nessa noite, a colocar no seu coração, essa palavra, essa mensagem, para que você celebre, agradeça a Deus, até o final dessa festa, agradeça a Deus, por sua vida, pela vida do seu irmão, por seus companheiros, agradeça por tudo que Deus fez em você, porque Deus merece toda a honra, toda a glória, que o nome dEle seja exaltado, que o nome dEle seja engrandecido, porque Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, amém.